Paz do Senhor. Amém. Então vamos iniciar, né? Vamos orar ao Senhor nessa noite, pedindo a graça de Deus para nos abençoar nesse início do estudo, continuação, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e adoramos o teu nome. Senhor, na tua presença nós estamos aqui para aprender a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, ministra sobre as nossas vidas, através do teu Espírito Santo. Revela o profundo e o escondido da tua palavra, Pai. Traz-nos uma instrução vinda do teu coração, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão ouvindo essa aula e aqueles que vão ouvir posteriormente, Pai. Em nome de Jesus, que a tua graça esteja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então abra a sua Bíblia, quem já está acompanhando, Mateus 5, versículo hoje a partir do 33, nós vamos estudar. Hoje nós vamos falar sobre o perjúrio, ver o que Jesus tem para nos ensinar, o que a lei dizia, né? E o que Jesus vem trazendo para nós, advertência de ensino, para que nós possamos estar perfeitos na presença de Deus. Então, Mateus capítulo 5, versículo 33, diz assim: Outrossim, ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirá teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Aqui está dizendo, não perjurarás. O que é o perjúrio? Perjúrio é um falso juramento, ou um voto também, né? Ou uma promessa feita em nome de Deus. Normalmente, os juramentos, os votos feitos ao Senhor, como dádiva de boa fé, né? A gente faz ao Senhor. Quem nunca fez um voto ao Senhor, né? Quem nunca chegou para Deus prometendo coisas? Não perjurará, ou seja, não faça juramento falso, mas cumprirás todos os teus juramentos ao Senhor. Vamos ver o que diz a lei sobre isso, para a gente entrar no que Jesus vem trazendo a amplitude para nós, né? Vamos ver o que a lei está dizendo. Números 30, versículo 2. Quando um homem fizer um voto, veja que voto, juramento ou promessas a Deus, está tudo no mesmo patamar. É tudo a mesma coisa. Tudo que é feito ao Senhor em forma de voto, em forma de promessa, em forma de juramento. O Senhor Jesus está falando aqui sobre esse assunto. Aqui está dizendo, na minha tradução está dizendo voto. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Entendeu? Aqui o que a lei está dizendo. Aqui é a lei de Moisés está dizendo que quando o homem fizer voto ou fizer um juramento, ligando a sua alma, trazendo obrigação para a sua alma, e violará, ou seja, não cumprir a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca. Então deve cumprir. Quem fizer um voto, uma promessa a Deus, um juramento ao Senhor, tem que cumprir. Agora vamos ver ainda o que continua a lei dizendo. Deuteronômio 23, versículo 21, diz assim: quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardará em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém,
abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu da sua boca, guardará e o farás. Mesmo a oferta voluntária, assim como votaste ao Senhor, teu Deus, e o declaraste pela tua boca. Então, aqui está dizendo, se eu fizer um voto, mesmo que seja de oferta voluntária, alguma promessa a Deus, um juramento ao Senhor, e não cumprindo, eu estou em pecado. Eu estou pecando, aqui está dizendo, ó. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardará em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então, se eu faço uma promessa a Deus, faço um voto ou um juramento ao Senhor, e não cumprindo, eu estou em pecado. O versículo 22 diz assim, ó, porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. Por exemplo, eu tenho o direito de não votar. Vamos supor que eu esteja numa reunião solene, ali vai haver juramento. Eu tenho o direito de me negar a votar. Se eu me negar a votar, não haverá pecado em mim. Agora, o que saiu da minha boca, guardará e o fará. Mesmo se for uma oferta voluntária, ou seja, eu prometo que vou fazer isso todos os meses, né? Um exemplo que eu estou dando. Eu prometo que vou dar uma oferta ao Senhor oferta tal ao Senhor. E se eu não cumprir essa oferta, eu vou estar em pecado perante o Senhor. Então, a lei, ela é clara. Como o homem em si mesmo, ele não consegue manter a sua palavra, que isso é da natureza humana, infelizmente, o que o Senhor Jesus vem a nos ensinar nessa noite. Vamos ver agora o versículo 34 que o Senhor Jesus fala. Diz assim, eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, ou faça voto, ou faça promessa a Deus, né? Nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, e nem jamais pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, o que Jesus vem dizendo aqui? Eu, porém, quando ele fala assim, não perjurarás, ou seja, não faça falso juramento, falso voto, ou algo que não vamos cumprir, Jesus está dizendo assim, eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma, Jesus está bem taxativo aqui, de maneira nenhuma jureis, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pela terra, e nem pela a cidade, ou seja, não, os judeus tinham o costume de jurar pelo céu, jurar pela terra, jurar pela a cidade de Jerusalém e jurar por si mesmo, parte do seu corpo. Por isso que Jesus está dizendo aqui, nem pela tua cabeça, ou seja, nem por si mesmo, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Quer dizer, nós não temos controle da nossa vida, nós não temos o controle de nós mesmos. Deus tem o controle de nós. Então, por isso que nós não podemos fazer juramento fiado em nós mesmos. Quem nunca fez? Eu juro pela minha mãe, eu juro por isso, né? A gente usa essas palavras levianamente. E Jesus está dizendo que nós não podemos jurar, porque nós não temos controle sobre a nossa vida, sobre a vida de ninguém, ou sobre a situação por si só. Então, como a lei está dizendo, quem faz juramento e não pode cumprir, ele está pecando, ele está em pecado. Então, por isso que Jesus está dizendo, ó, não jureis. Aqui, Jesus está afirmando categoricamente, não jureis. Por quê? Porque não vai cumprir o juramento, não dá conta e vai estar em falta com o Senhor, né? Vamos ver o que diz lá em Tiago 5, versículo 12.
Diz assim: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu. Tiago está confirmando a mesma coisa que Jesus está ensinando no Sermão do Monte. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Então, o que Tiago está dizendo aqui? Que nós não podemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, como Jesus afirmou, e nem qualquer outro juramento. Juramento de forma nenhuma. Para que nós não venhamos a cair em condenação. Porque se nós juramos ou fazemos promessa a Deus, ou um voto a Deus e não podemos cumprir, nós vamos estar em falta. Por isso que Jesus está nos ensinando, não porque o juramento seja proibido, mas é porque nós não conseguimos cumprir a nossa palavra. Jesus está censurando os escribas e fariseus, chamando eles de condutores cegos, de hipócritas, chamando eles de insensatos. Ele estava dizendo, quem jurar pelo ouro do templo, jurar pelo templo não é nada. Mas se jurar pelo ouro do templo, é devedor do ouro. E depois se jurar o altar, não é nada. Mas se jurar pela oferta do altar, é devedor. Então, ele estava mudando o contexto. Aí Jesus vem dizendo assim, insensato, a partir do 19, 23, 19, Mateus 23, 19. Diz assim, insensatos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele por tudo que há sobre o altar. Então veja aqui a gravidade, né? Jesus está censurando ele, estava dizendo que se jurar pelo templo não é nada, mas pelo ouro do templo, sim, é devedor. Se jurar o altar não é nada, mas se jurar pela oferta do altar é devedor. E Jesus está chamando eles de hipócrita. Qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Quem jura a oferta, jura pelo altar, jura por tudo que está no altar, até o próprio Deus, né? O 20 diz, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que há sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. 22. O que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por tudo que está assentado nele. Então, olha aqui o que Jesus está censurando e falando, chamando eles de hipócritas, porque para ele o importante é os valores. Importante é o valor, mas Jesus está dizendo, quem jura pelo altar, pela oferta do altar, jura pelo altar e tudo que há no altar. Pelo templo da mesma forma. E se jurar pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo que está assentado no trono. Em resumo, todo juramento está levando a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus, né? É o que Jesus está ensinando aqui. Por isso que ele está dizendo, não jureis, não façais juramento, nem voto. Agora, o exemplo disso nós temos na vida, a lei, existe a Carta Magna, que é a mãe da lei, que é a Bíblia Sagrada. Se você vai num julgamento no tribunal, ali as testemunhas que vão depor, faz o juramento colocando a mão sobre a Carta Magna da lei, que é a Bíblia Sagrada, né, que vai dizer a verdade. Que se cometer perjúrio ou falso juramento no tribunal, na lei humana, também é crime, né? Nós sabemos disso. Né? E na lei de Deus, nós sabemos que todas as leis divinamente correta, lei humana, ela nasce da Bíblia, dos princípios bíblicos, né? E também nós conhecemos outros juramentos também. Qualquer cerimônia de casamento há um juramento, há votos feitos ali. E agora, nós, com o nosso entendimento, olhando para a realidade do homem, qual foi o homem que conseguiu
cumprir o juramento feito ali no ato da cerimônia. Essas coisas, mesmo que o casamento nunca se dissolva, a gente vê que não há um cumprimento daquele voto. Mas aquilo ali está ali porque é para ser cumprido, não é que seja errado. Mas Jesus está dizendo para não jurar, porque não somos capazes de cumprir o nosso juramento. Não somos capazes de cumprir os votos, né? Vamos ver o que diz Isaías 66, versículo 1. Falando sobre o trono de Deus. E aqui tem uma verdade muito grande para nós. Depois que nós vimos Tiago lá, Tiago repetiu as mesmas palavras e disse que em nenhum tipo de voto ou juramento nós não podemos fazer, né? Vamos ver Isaías 66, primeiro versículo, a primeira parte só. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. É aqui que eu quero entrar. Jesus usou esse mesmo termo, escabelo. Se nós olharmos para o dicionário, o que é um escabelo? Escabelo é uma caixa, parece também chamada até de arca. No nosso dicionário está lá escrito. Eu falando, você vê a grandeza que Jesus está colocando aqui. É uma caixa que tem uma tampa que serve de apoio para os pés. É como alguém que senta numa poltrona e descansa os seus pés naquele banquinho, naquele caixote, naquela caixa, que no dicionário está como arca. Então veja a profundidade. Esse escabelo é a terra. Então veja, Deus sentado no seu trono no céu, ele descansa os seus pés na terra, como um escabelo ou estrado, né? Que é aquela caixinha que ele coloca para descanso dos pés, né? Olha a profundidade das coisas. Deus é tão grande que essa caixinha, se a gente olhar, quando eu vi esse escabelo, eu me lembrei da arca. A arca foi um modelo do céu. Moisés recebeu o modelo do céu. E aquela arca com aquela tampa, ela tem a simbologia da presença de Deus na terra, né? Por isso que esse escabelo é essa caixa, essa arca, aonde ele descansa os seus pés, que é toda a terra, né? Olha a profundidade. Por isso que nós não podemos fazer juramento, porque quando nós fizemos qualquer promessa a Deus e não cumprimos, nós estamos em falta com o próprio Deus, que nós estamos jurando pela a santidade do próprio Deus. Jesus, quando estava perante o tribunal, que é o Sinédrio, no seu julgamento, tá lá em Mateus 26, 63 e 64, quando o sumo sacerdote chegou para Jesus e diz assim: conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Olha o que o sumo sacerdote estava num tribunal. Ali havia um juramento. Ele então pediu que Jesus conjurasse, quer dizer, jura comigo. Conjurar quer dizer, jura comigo. Ou jura conosco, conjura. Conjuro-te que me diga se tu és o Filho de Deus. O que Jesus respondeu? Ele respondeu, ele jurou ali juntamente. Tu o disseste. Então ele falou, né, para aqueles que estavam conduzindo o julgamento, mas Jesus fez um juramento solene ali, naquele tribunal. Ele diz: tu o disseste. Você falou, eu sou verdadeiramente o rei. Eu sou o rei dos judeus. Eu sou o filho de Deus. Né? Ali ele jurou, confirmando, mas Jesus pode, porque a palavra dele não volta atrás. Né? Paulo também, em muitas vezes, né? Carta de Paulo, Gálatas, 2 aos Coríntios, por diversas vezes na Escritura, ele colocou Deus na forma em testemunha. Ele convocou a Deus como testemunha daquilo que ele falava.
Paulo que ele tinha convicção que tudo que ele dizia ali era verdade. Então ele podia colocar Deus como sua testemunha, né? Ele faz, é como quem fazer juramento perante a Deus. Ele, lá em Gálatas 1:20 diz: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Olha aqui, Paulo está, ele pode, ele é isso que Jesus quer de nós. Não é que ele está proibindo, ele está proibindo. Aqui, na verdade, ele está proibindo nós, como seres irresponsáveis, que não vamos cumprir a nossa palavra, de não jurar. Não façais juramento, não jureis, nem pelo céu. Aqui a palavra de Deus é que não, ele está sendo, não jureis. Por quê? No final ele diz, a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. O que é que o Senhor Jesus quer? É o que está acontecendo aqui com o apóstolo Paulo. Ele é tão sincero, tão verdadeiro, a palavra dele é sempre sim e não. Ele não tem divergência. Por isso ele coloca Deus como testemunha das suas palavras, porque a verdade, é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que a nossa palavra seja sempre sim, sim, não, não. Porque a minha palavra, quando eu falo, ela basta para o meu próximo. Não preciso fazer juramento. Porque eu falei, o que saiu de mim é verdade. Igual Paulo está fazendo aqui. Paulo está chamando, colocando Deus, colocando o céu, colocando Jesus como testemunha da sua, do que sai da boca dele, né? Ele está dizendo, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Vamos ver Filipenses 1, também, versículo 8. Diz assim, porque Deus me é testemunha da saudade que de todos vós tenho, e entranháveis afeição de Jesus Cristo. Olha aqui a verdade que Paulo está afirmando. Então, tudo que Paulo escreve, tudo que ele fala, como um verdadeiro seguidor de Cristo, verdadeiro cristão, ele tem convicção das suas palavras. Então, a palavra dele é sempre o sim e o não, se for necessário, né? É isso que Jesus está nos ensinando. E as Escrituras também estão nos ensinando. Ainda quero comprovar. Vamos ver 2 Coríntios 1:23. Vamos ver o que diz aqui. 2 Coríntios 1:23 diz assim: invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma. Olha só, ele está colocando a alma dele, chamando Deus como testemunha sobre a alma dele, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. O assunto aqui nós não vamos entrar em detalhe, mas o que eu quero mostrar é que Paulo está cumprindo exatamente o que Cristo está dizendo. Ele não precisa fazer juramento, mas ele tem convicção das palavras que ele fala, que ele coloca o próprio Deus como testemunha daquilo que sai da boca de Paulo, né? Esse é a pessoa íntegra, seguidora de Cristo, que tem uma palavra só. Ele fala e é verdade. Se diz sim, é sim. Se diz não, é não. Ainda em carta de Paulo, tudo aqui eu peguei quase tudo de Paulo, mas as Escrituras sempre têm essa fidelidade de compromisso com a palavra, com Cristo, e como o Senhor Jesus é nosso participante. Ele participa do nosso dia a dia, ele participa das nossas necessidades, participa do que sai da nossa boca. Por isso que nós temos que ter o zelo de tudo que nós fazemos, ser digno de estar diante de Deus, porque o Senhor é a nossa testemunha sempre. Ele é testemunha daquilo que sai da nossa boca, né? E eu sempre gosto de dizer que o dia de hoje sempre vai testificar amanhã. Às vezes, daqui 20 anos, você precisa do dia de hoje, né? Por isso que eu já usei muito esses termos. Às vezes, a gente já
esquece até de alguns princípios que a gente fala muito. Mas eu sempre disse que a nossa vida, a nossa conduta, o que nós fazemos, não é que nós não somos santos. Não estou dizendo, entrando nesse patamar. Eu estou dizendo de conduta verdadeira. Estou dizendo de caráter, de pessoa digna de servir o Cristo que nós servimos, o Deus que nós servimos, o Senhor que está conosco, o Senhor que anda conosco. Nós carregamos o nome do Senhor Jesus. Nós carregamos a presença dele. Então, é digno quando nós passamos vamos supor que estejamos passando pela rua por determinadas pessoas, alguém olha para você e fala, ali vai um servo de Deus, ali vai uma pessoa que tem bom testemunho, ali vai uma pessoa, isso é digno, né? Isso é digno do Senhor que nós servimos, porque nós somos a arca de Deus, nós somos esses cabelos que descansam dos pés do Senhor. Nós estamos aqui na terra representando o Senhor Jesus. Nós carregamos o Senhor. Por isso é que Paulo está nos ensinando e o Senhor Jesus está dizendo, olha, não é necessário, não jureis, não faça voto, não faça promessa a Deus, mas que a tua palavra seja sim, sim e não, não, porque o que passa de tudo isso é procedência maligna. Por exemplo, se eu não for uma pessoa verdadeira, nós vimos o exemplo da pregação do bispo domingo ou quarta-feira? Hoje é sexta, né? Quarta-feira, ele falou sobre, né, como é que é o nome do discípulo que Filipe chamou? Eu lembro mais de Bartolomeu, que ele também é chamado de Bartolomeu. Natanael, lembrei agora. Ele é chamado também de Bartolomeu, que em alguma tradução coloca ele como Bartolomeu. Ele era uma pessoa que o próprio Jesus deu testemunho dele. Falou, ali há um homem que não há dolo, ou seja, não há engano. A palavra dele é sim, sim, não, não. Jesus chamou Natanael e deu testemunho da conduta de vida dele, né? Temos o exemplo de Paulo também, com Timóteo, quando lá em Atos 16, quando Paulo e Barnabé estavam na sua primeira viagem missionária, já na segunda viagem missionária, que Barnabé já não estava, era Silas, né, que estava com Paulo. Ali, quando ele chamou o jovem Timóteo para ir seguir com eles na obra missionária, Timóteo deu testemunho em 3 cidades, Icônio, Listra, né? Outra cidade que não me vem à memória agora. Eu sei que Timóteo, ele tinha bom testemunho da cidade circunvizinha. Então, ele era um homem digno, um homem decente. E Paulo, então, chama ele para a obra missionária. Romanos 1:9 diz assim, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, porque Deus a quem sirvo no meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo falando aos crentes de Roma, né? Então veja aqui o que é uma palavra que não precisa ter voto nem confirmação, porque a própria palavra dele é autêntica. E ele coloca Deus como fiador do que sai da sua boca. É algo assim tremendo, né? Agora, para nós concluirmos essa parte, eu quero ver aqui o que Paulo, lá na carta de Paulo aos Coríntios, que ele falou, quando ele fala, e deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ou, o que delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, e sim, sim, e não, não? Ele está dizendo, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Paulo, por Silvano, que é Silas, e por Timóteo, não foi sim e não, mas em Cristo houve o sim. Olha que coisa tremenda. Aqui Paulo está dizendo, eu não preciso dizer sim, sim, não, não. O que eu
deliberei de mim, o que eu falei, o que eu testifiquei, o que eu preguei, tudo que eu fiz aqui, Cristo, foi em Cristo o sim, porque o próprio Cristo é que deu o sim. Não precisou da minha palavra ser sim, sim, não, não. Porque o próprio Cristo foi o meu sim. Paulo está testificando aqui não só dele, mas de Silas, que está dizendo aqui Silvano é Silas, é o Silas, né? E Timóteo está testificando esses três, dos três apóstolos enviados, está testificando aqui que tudo que ele deliberou, eles em si, houve em Cristo sim. Coisa tremenda essa, né? Então que hoje, como o Senhor, vou repetir aqui, ele diz, não jureis, não faça promessa, não faça voto, né? Para que não haja em nós condenação, como o Tiago disse, né? Porque fazendo voto, nós com certeza não somos capazes de cumprir esses votos que fazemos. Eu sei disso por experiência própria. Já fiz tantas promessas para Deus, tanto, Senhor, se o Senhor me der isso, eu dou isso. Eu faço isso, a vida inteira eu vou fazer isso. Nunca foi possível cumprir, porque a gente não dá conta, né? Por isso que Jesus está dizendo, não jureis, mas a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. E em nós nós temos que ter o Senhor como nossa testemunha, para que o que a gente age, não que nós não venhamos a errar, né? Nós somos humanos em todo tempo, mas humano digno, íntegro, honesto e digno de conduzir a pessoa de Cristo, por onde quer que nós formos. Há alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta?